Vamos começar a apresentação do método da similaridade e aplicá-lo a um problema simples envolvendo a convecção forçada de metais líquidos. Mas antes disso, sem se preocupar muito com a semântica de cada palavra, vamos contrastar dois conceitos. Primeiro, o conceito de similaridade, tal qual aplicado à teoria da camada limite, com o conceito de semelhança trazido lá da geometria. Para tanto, vamos utilizar triângulos que são formas geométricas convenientes para entender a diferença entre os dois conceitos. Começando então pelo conceito de semelhança trazido lá da geometria, nós dizemos que dois triângulos são semelhantes, dois triângulos, por exemplo, esse triângulo vermelho e o triângulo azul, são semelhantes se eu pegar uma dimensão, por exemplo, essa dimensão na direção horizontal do triângulo azul e dividir pela dimensão equivalente no triângulo vermelho, essa dimensão na direção horizontal do triângulo vermelho, eu obtenho um fator que é o mesmo que eu vou obter se eu dividir a dimensão na direção vertical do triângulo azul pela dimensão na direção vertical do triângulo vermelho. Portanto, a partir disso é possível dizer que é possível obter qualquer triângulo semelhante ao triângulo vermelho por operações de esticamento nas duas direções. No entanto, no conceito de similaridade aplicado à teoria da camada limite, isso não é possível, e a razão é a presença de uma restrição. Essa restrição é imposta pelas condições do escoamento externo à camada limite. Por exemplo, no caso do perfil de velocidades, essa restrição é o infinito, a velocidade fora da camada limite. Isso impede que se estique livremente essa geometria, essa figura geométrica na direção horizontal, sendo possível aplicar uma operação de esticamento apenas na direção vertical. No entanto, no caso aqui dos triângulos, apesar de os dois triângulos azul e vermelho não serem mais semelhantes, eles ainda guardam uma relação entre eles. Primeiro, os dois continuam sendo triângulos e ainda é possível obter qualquer triângulo azul, qualquer triângulo similar ao triângulo vermelho, a partir de operações de esticamento apenas na direção vertical, dessa vez, diferentemente da semelhança, e tendo também essa mesma restrição. Na primeira aplicação que faremos do método da similaridade, iremos analisar a situação física da convecção forçada de metais líquidos, ou seja, fluidos com um número de Prandtl muito menor do que 1, sobre placas planas com temperatura uniforme, temperatura T0 uniforme, sobre a qual incide um escoamento inicialmente com velocidade, pressão e temperatura uniformes, sendo esse escoamento também inicialmente paralelo à parede sólida. Vamos agora relembrar a análise de escalas, tal qual já havíamos desenvolvido anteriormente. Nós temos aqui a equação de camada limite, a equação da energia para a camada limite térmica, considerando regime permanente também, desprezando geração interna de calor e também dissipação viscosa. Esse primeiro termo convectivo aqui, nós temos que a escala dele é basicamente o infinito vezes uma escala de diferença de temperatura ΔT, dividido por L, que é a escala na direção x. Por sua vez, esse segundo termo convectivo, o termo convectivo na direção y, terá a escala de V, como nós já vimos anteriormente, pelo princípio de conservação da massa, é 1 infinito vezes ΔT sobre L. Por sua vez, a escala de dt nada mais é do que ΔT, dividido pela escala de y, que nada mais vai ser do que a espessura da camada limite térmica ΔT. Por sua vez, o termo condutivo na direção y terá a escala dada pela difusividade térmica alfa, multiplicada pela escala de diferença de temperatura ΔT, dividido pela escala de y, a espessura da camada limite térmica, elevada ao quadrado.
Multiplicando então todas essas escalas por ΔT ao quadrado sobre alfa vezes a variação de temperatura, nós obtemos que, já rearranjando, esse primeiro termo convectivo terá a escala U infinito vezes L sobre alfa, vezes ΔT, vezes a espessura da camada limite térmica, ao quadrado dividido por L ao quadrado. O segundo termo convectivo será muito parecido, se diferenciando apenas por esse termo, que é a razão entre a espessura da camada limite hidrodinâmica e a espessura da camada limite térmica, multiplicado por U infinito vezes L sobre alfa, multiplicado pela espessura da camada limite térmica elevado ao quadrado, dividido por L ao quadrado, enquanto o termo condutivo passará a ter escala unitária. Para essa situação física aqui, nós já vimos anteriormente que a espessura da camada limite térmica será muito maior do que a espessura da camada limite hidrodinâmica. Portanto, esse fator que diferencia os dois termos convectivos, ele tenderá a ser muito menor do que 1. Portanto, esse segundo termo convectivo é desprezível em relação a esse primeiro termo convectivo e também, por sua vez, é desprezível em relação ao termo condutivo. Portanto, podemos tirar a conclusão dessa situação física aqui, que a velocidade na direção horizontal, o uzinho, tem ordem de 1 infinito, o que nós já havíamos utilizado aqui na análise de escalas. Por sua vez, o v vezes a derivada de t em relação a y, para essa situação aqui do Prandtl muito menor do que 1, o que implica que a espessura da camada limite térmica é muito maior do que a espessura da camada limite hidrodinâmica, esse termo aqui será desprezível em relação aos outros termos e para todos os efeitos práticos será aproximadamente zero, terá ordem de zero em comparação com os outros dois termos, com o termo convectivo na direção x e com um termo condutivo na direção y. E por sua vez também nós temos que y, se nós igualarmos a escala do primeiro termo convectivo com a escala do termo condutivo, nós vamos tirar que ΔT, assim como nós já havíamos obtido anteriormente, é da ordem de L vezes Pclé, baseado em L, elevado a menos meio. Portanto, nós vamos ter aqui que o Y, já que o ΔT, a espessura da camada limite térmica, é a ordem de grandeza de Y, o Y também será da ordem de L vezes Pclé, elevado a menos meio. Nessa discussão aqui, nós vemos que, para essa situação física, em que a espessura da camada limite térmica é muito maior do que a espessura da camada limite hidrodinâmica, acontece que a espessura da camada limite térmica, ΔT, essa zona afetada pela interação térmica do escoamento com a parede, é tão grande que, para todos os efeitos práticos, é como se dentro da camada limite térmica o escoamento, o campo de velocidades, o perfil de velocidades fosse uniforme. Portanto, isso simplifica muito a solução dessa equação diferencial para a camada limite térmica, como nós vamos ver daqui a pouco. A partir da discussão que tivemos envolvendo a análise de escalas, é possível simplificar a equação de energia tal qual aplicado à camada limite térmica envolvendo metais líquidos para dizer que o infinito, sendo esse um infinito agora uniforme, de acordo com a discussão que tivemos agora há pouco, o infinito multiplicado por dt dx, a derivada da temperatura na direção x, tem que ser igual à difusividade térmica multiplicada pela derivada segunda da temperatura em relação a y. Quanto às condições de contorno, nós temos que em x igual a zero, a temperatura do fluido será igual àquela temperatura uniforme do escoamento incidente, será igual a T infinito. Em y igual a zero, nós vamos ter que a temperatura do fluido
será igual à temperatura da parede T0. Já a uma distância infinita da parede sólida, ou seja, a y tendendo a infinito, o escoamento fluido voltará até a temperatura do escoamento incidente T infinito. Definindo agora uma temperatura dimensional θ como T menos T infinito, dividido por T0 menos T infinito, podemos reescrever esse modelo diferencial parcial de maneira equivalente em termos de θ. Ou seja, nós podemos escrever que um infinito dθ dx tem que ser igual a alfa vezes a derivada segunda de θ em relação a y. Quanto às condições de contorno, nós temos que em x igual a zero, o θ será igual a zero. Em y igual a zero, o θ será igual a 1. Em y tendendo a infinito, o θ será igual a zero. Portanto, nós temos agora um modelo diferencial parcial para a temperatura dimensional θ. Agora é importante fazer uma mudança de variáveis para empregar o método da similaridade. Essa mudança de variáveis se dará da seguinte forma. Xi será definido como igual a x. Já a outra variável eta será igual a y dividido pela escala de y que nós vimos a partir da análise de escalas, que a escala de y é da ordem de x multiplicado por pq baseado em x elevado a menos meio. Rearranjando, então, podemos escrever que é y sobre x multiplicado por 1 infinito vezes x sobre alfa, que por sua vez pode ser reescrito como y vezes a raiz de 1 infinito sobre alfa, multiplicado por x elevado a menos meio. Nós vemos aqui que na direção x, a variável não é alterada, nós temos que φ igual a x. No entanto, na direção y, nós alteramos o y por um fator. Esse fator será justamente aquele fator de esticamento que nós vimos na discussão no início da aula. Esse fator será responsável justamente por conectar todos os perfis de temperatura possíveis dentro dessa camada limite com um perfil de temperaturas base, tal qual havíamos discutido no caso dos triângulos. Usando então a regra da cadeia para derivar uma função genérica φ em relação a x, nós podemos usar a regra da cadeia para dizer que essa derivada pode ser calculada como a derivada de φ em relação a xi, vezes a derivada de xi em relação a x, somado com a derivada de φ em relação a eta, multiplicado pela derivada de eta em relação a x. A derivada de xi em relação a x é 1, então nós temos que esse primeiro termo será a derivada de φ em relação a xi, menos a derivada de eta em relação a x é menos, o meio vem pela regra de derivação de polinômios, né, de leis de potência. O menos meio vem para frente, né? Então nós ficamos com 1 sobre 2x multiplicado por y vezes a raiz quadrada de 1 infinito sobre alfa multiplicado por x elevado a menos meio. Tudo isso multiplicado pela derivada de φ em relação a eta. Nós podemos agora reconhecer esse termo aqui como sendo o próprio eta e o x como sendo xi. Portanto, podemos escrever que a derivada de φ em relação a x será igual à derivada de φ em relação a xi menos o eta sobre 2
multiplicado por xi elevado a menos 1, multiplicado pela derivada de φ em relação a eta. Por sua vez, a derivada desse mesmo φ, dessa função genérica, em relação a y, será igual à derivada do φ em relação a xi, multiplicada pela derivada do xi em relação a y, somado com a derivada do φ em relação a eta, multiplicada pela derivada do eta em relação a y. Nós temos que xi, a derivada de xi em relação a y, é zero. Portanto, vai sobrar apenas a derivada de eta em relação a y, ou seja, raiz de 1 infinito sobre alfa vezes x elevado a menos meio, multiplicado pela derivada de φ em relação a eta. O que pode, após identificar que o x nada mais é do que o próprio xi, pode ser reescrito como raiz de 1 infinito sobre alfa vezes xi elevado a menos meio vezes a derivada de φ em relação a eta. A partir dessa mesma expressão, utilizando agora o φ como sendo a derivada de φ em relação a y, podemos obter que a derivada segunda de φ em relação a y, ela vai ser igual a 1 infinito sobre alfa, que xi elevado a menos 1, multiplicado pela derivada segunda de φ em relação a eta. Associando aquela função genérica φ com θ, ou seja, associando φ com a temperatura dimensional θ, nós podemos reescrever aquele modelo diferencial parcial para θ em termos do novo sistema de coordenadas, de forma que obtemos que 1 infinito multiplicado pela derivada primeira de θ em relação a x, o que no novo sistema de coordenadas significa derivada de θ em relação a xi, menos eta sobre 2, multiplicado por xi elevado a menos 1, vezes a derivada de θ em relação a eta. Esse 1 infinito vezes esse termo aqui representando a derivada de θ em relação a x tem que ser igual a alfa multiplicado pela derivada segunda de θ em relação a y, o que no novo sistema de coordenadas significa o infinito sobre alfa vezes xi elevado a menos 1 vezes a derivada segunda de θ em relação a eta. A partir daqui nós podemos cortar o alfa com alfa e o 1 infinito com 1 infinito e podemos também multiplicar todos os termos da equação por xi. Dessa forma nós vamos obter que a derivada segunda de θ em relação a eta tem que ser igual a xi multiplicado pela derivada de θ em relação a xi menos eta sobre 2 multiplicado pela derivada de θ em relação a eta. Quanto às condições de contorno, nós temos que o θ em xi em eta igual a zero, em um xi genérico em eta igual a zero, tem que ser igual a 1. Já o θ de xi com eta tendendo ao infinito terá que ser igual a zero. Só que daquela definição do eta, nós vemos que o eta tender a infinito pode significar tanto o y tendendo a infinito, quanto o x tendendo a zero. Portanto, essa condição de contorno aqui abarca aquelas duas condições de contorno. A condição de contorno de x tendendo a zero e a condição de contorno de y tendendo a infinito. Portanto, as condições de contorno em xi não são necessárias. Portanto, sendo possível tomar uma solução aqui em que a derivada de θ em relação a xi é zero, ou seja, em que o θ é simplesmente uma função de eta.
Essa solução satisfaz tanto esse modelo diferencial parcial quanto as condições de contorno. E, de fato, quando você retorna ao sistema de coordenadas original, ele satisfaz perfeitamente também o modelo diferencial parcial e também as condições de contorno. Ao assumir isso, nós obtemos então que θ duas linhas, a derivada segunda de θ em relação a eta, tem que ser igual a menos eta dividido por 2, multiplicado pela derivada primeira de θ em relação a eta. Já as condições de contorno são dadas por θ de zero tem que ser igual a 1, e θ de eta tendendo ao infinito tem que ser igual a zero. Procedendo então com a solução da equação diferencial ordinária, nós podemos, ao separar as variáveis, obter que d de θ' sobre θ', sendo θ' a derivada de θ, derivada da temperatura dimensional em relação a eta, tem que ser igual a menos eta sobre 2 deta. Integrando dos dois lados, nós obtemos então que o logaritmo natural de θ' tem que ser igual a menos eta ao quadrado dividido por 4, somado com uma constante de integração. O que pode ser rearranjado para dizer que θ' de eta tem que ser igual a uma constante A, que nada mais é do que a exponencial de C, vezes a exponencial de menos eta ao quadrado dividido por 4. A partir de agora, podemos integrar novamente essa equação, agora integrando de zero a eta. Dessa forma, obtemos que θ de eta será igual a θ de zero, somado com a integral de zero a eta, de A, vezes a exponencial de menos tal ao quadrado dividido por 4, de tal. Onde tal é simplesmente uma variável de integração que foi introduzida para não confundir com eta do limite de integração. Muito bem, da condição de contorno em eta igual a zero, podemos obter que esse primeiro termo aqui, que o θ de zero, será 1. Portanto, podemos reescrever que θ de eta será igual a 1 mais A vezes a integral de 0 até eta da exponencial de menos tal ao quadrado dividido por 4 de tal. Agora cabe introduzir a definição da função erro. Essa função erro, que tem essa notação ERF de x, ela é igual a 2 sobre raiz de π, multiplicado pela integral de 0 a x, da exponencial de menos t ao quadrado, dt. Vejam a semelhança dessa integral com aquela integral da expressão do θ de eta. Para colocá-la para ser exatamente igual, temos que fazer uma mudança de variáveis, que nos dirá que t terá que ser igual a tal sobre 2, ou seja, que dt tem que ser igual a d tal dividido por 2. Fazendo então essa mudança de variáveis, podemos reescrever θ de eta em termos da função erro. Da integral da função erro, que é igual a θ de eta vai ser igual a 1, mais 2 vezes A, vezes a integral de 0 a eta sobre 2, da exponencial de menos t ao quadrado, dt. Essa integral aqui nós podemos reconhecer a partir da definição da função erro como sendo raiz de π dividido por 2 vezes a função erro de eta dividido por 2. Portanto, nós temos que θ de eta será igual a 1 mais raiz de π multiplicado por A
multiplicado pela função erro avaliada em eta dividido por 2. Reconhecendo também que a função erro, quando eta tende a infinito, essa função erro aqui, quando eta tende a infinito, a função erro de infinito tende a ser 1, nós podemos então, aplicando essa segunda condição de contorno, obter que θ de eta tendendo a infinito, que tem que ser igual a zero, é igual a 1 mais raiz de π vezes a. O que implica que esse a, essa constante que nós havíamos introduzido aqui em cima, ela tem que ser igual a menos 1 sobre a raiz de π. Dessa forma, obtemos finalmente que θ de eta, tem que ser igual a 1 menos a função erro de eta dividido por 2. Substituindo a definição de eta naquela expressão que acabamos de obter para o θ em função de eta, podemos obter a temperatura dimensional θ em função do sistema de coordenadas original, ou seja, em função de x e y. Portanto, θ em função de x e y será igual a 1 menos a função erro de y sobre 2 multiplicado pela raiz quadrada de 1 infinito sobre α vezes x. Eu plotei esse gráfico aqui de θ, vários perfis de θ, para o caso de uma camada limite térmica associada com a convecção forçada de mercúrio com um infinito, com uma velocidade ou infinito de 1 metro por segundo. Esse gráfico aqui é mostrado na direção vertical, a direção y, e na direção horizontal, no eixo horizontal, é mostrada a temperatura dimensional. Vários perfis de temperatura para posições ao longo da placa diferentes, ou seja, para posições x igual a 0,1 metro, x igual a 0,2 metro e x igual a 0,5 metro e x igual a 1 metro são mostrados. Nós podemos ver que há muita similaridade entre os diversos perfis de temperatura e, de fato, eles parecem associados com um perfil base, como de fato o são, o perfil base sendo θ de eta igual a 1 menos a função erro de eta sobre 2. E de fato nós vemos que parece que esse perfil base, para se obter os diferentes perfis ao longo de x, ele vai sendo esticado, esse perfil base, nós vamos esticando esse perfil base à medida que x aumenta. Além disso, a partir da expressão que obtivemos anteriormente para o θ de eta, é possível obter uma relação para o número de Nusselt. Para tanto, será necessário essa relação que havíamos obtido anteriormente para o θ' de eta, ou seja, para a derivada de θ, em relação a eta, que é igual a menos 1 sobre raiz de π, lembrando aqui que menos 1 sobre raiz de π é o a, aquela constante que havíamos introduzido, vezes a exponencial de menos eta ao quadrado, dividido por 4. O número de Nusselt, então, pode ser obtido a partir da definição do coeficiente de transferência de calor, que é definido como H menos K, H igual a menos K, dividido por T0 menos T infinito, multiplicado pela derivada da temperatura em relação a y avaliada na parede, ou seja, avaliada em y igual a 0. Substituindo então a definição de θ, a definição dessa temperatura dimensional, e passando o K dividindo para o lado esquerdo, nós obtemos que H dividido por K tem que ser igual a menos T0 menos T infinito, dividido por T0 menos T infinito, multiplicado pela derivada de θ em relação a y, avaliada em y igual a 0. Essa razão de temperaturas é igual a 1,
E, portanto, nós podemos obter, a partir da mudança de coordenadas, mudando das coordenadas x e y para xi e eta, nós podemos obter, então, que h sobre k será igual a menos a raiz quadrada de 1 infinito sobre αx, multiplicada justamente pelo θ' de eta, só que eta avaliado em zero, uma vez que o eta igual a zero é associado ao y igual a zero. O que nos permite escrever que hx sobre k, multiplicando por x dos dois lados da equação, que nada mais é do que a definição do Nusselt baseado em x, tem que ser igual a menos θ' de zero, vezes o Peclet baseado em x elevado a meio. Aqui da expressão de θ' de eta, nós podemos chegar à conclusão de que, quando eta for igual a zero, a exponencial será a exponencial de zero, portanto 1, e o θ' será igual a menos 1 sobre raiz de π, portanto menos 1 vezes menos 1 sobre raiz de π, esse termo entre colchetes, portanto, é 1 sobre raiz de π. Dessa forma, nós temos que o Nusselt baseado em x é igual a 1 sobre a raiz de π, multiplicado por Peclet baseado em x elevado a meio. O que, em termos numéricos, pode ser aproximado por 0,564 vezes o Peclet baseado em x elevado a meio. De maneira semelhante ao que já fizemos anteriormente, podemos agora obter um Nusselt médio ao longo de uma placa de comprimento L, como sendo 2 vezes o Nusselt avaliado ao final da placa avaliado em L. Ou seja, nós temos então que o Nusselt médio pode ser calculado como sendo 1,128 vezes Peclet avaliado em L elevado a meio. Também é conveniente obter uma expressão para a espessura da camada limite térmica, para esse caso da convecção forçada sobre uma placa plana, uma convecção forçada de metais líquidos. No entanto, nesse caso aqui, nós só vamos ter que θ será exatamente igual a zero, ou portanto assumirá a temperatura T infinito, quando y tender de fato a infinito. Portanto, a definição de espessura de camada limite térmica, nesse caso, é um tanto arbitrária. No entanto, é prática usual definir essa espessura da camada limite térmica como sendo o lugar geométrico, no qual 99% da transição entre a temperatura da parede, T0, até a temperatura T infinito já foi realizada. Dessa forma, nós temos que, ao obter a solução para a equação numérica aqui, em que o θ é setado como sendo 0,01, nós obtemos então que a espessura da camada limite térmica ΔT dividido por 2, multiplicado por 1 infinito, sobre αx, tem que ser aproximadamente igual a 1,82. O que, ao ser rearranjado, nos diz que ΔT dividido por x tem que ser igual a 3,64 vezes Peclet baseado em x elevado a menos meio.